Quando a Assembleia de Deus Nova Vida iniciou em Itapuã, nós recebemos muitos irmãos da região da Grande Coqueiral, bairros circunvizinhos, e essas pessoas vinham para Itapuã. E nós vimos a possibilidade e as condições favoráveis para começar um trabalho lá na região, de forma que pudesse atender melhor esses irmãos. Então começamos em Jardim Colorado, na Avenida Vitória Régio. A igreja era lá no Jardim Colorado. A igreja de Itapuã ainda não tinha 1 ano. Aí comecei a frequentar, e lá nessa igreja de Jardim Colorado, eu aceitei Jesus lá. Desde o primeiro culto que foi em Colorado, nossa família estava junto. Primeiro era uma oficina, aí depois alugou para a igreja, Mas não era muito grande, era pequena, mas tinha muita gente e tudo. Era um culto maravilhoso. Eu lembro que a igreja era aparentemente um galpão, era pequena e tal. Para a gente ir para a salinha, tinha que subir uma escadaria, porque era lá em cima. Eu tinha 6 anos de idade. O que eu me recordo era das EBFs, A gente participava, aí vinha um boneco. Como é o nome daquele boneco? Lilico. Então eu lembro de só momentos felizes lá. E eu era muito pequenininha, E depois tivemos a proposta do proprietário do imóvel de Coqueiral, um amigo, Marquinhos, de abrir ali em Coqueiral. É porque lá era muito pequeno e aqui era maior, Coqueiral é maior, então compensava mais o movimento de gente, tudo ali é muito melhor, a localidade e tudo. Aí o pastor Eduardo alugou ali, e aquilo ali era um supermercado chamado Gonçalves. E o pastor Eduardo pegou alguns membros de Itapuã e mandou para Coqueiral para reunir lá. E eu fui uma das pessoas que foi para lá. O pastor Luizinho, que foi, na época, o pastor Luizinho, que foi meu pastor lá. E eu batizei lá. Então nós direcionamos todo o nosso povo para Coqueiral, onde houve aí um grande crescimento, a igreja se fortaleceu muito e os resultados foram maravilhosos. Eu conheci a DNV há 22 anos atrás, eu vim do mundo, fui muito bem acolhida ali na Tarde da Bênção, e para a honra e glória do Senhor, foi a primeira vida a aceitar Jesus naquela igreja e num trabalho da Tarde da Bênção. E aí nós saímos do Alecrim, rodamos algumas igrejas, pro lado de cá, e encontramos aqui, no horário que a gente veio, num domingo de manhã, passamos por várias que não estavam abertas, e essa estava aberta, uma escola dominical. Entramos, assistimos a escola dominical, gostamos, e fomos bem acolhidos, bem recebidos, e decidimos ficar. Era até engraçado porque às vezes não tinha professor, E eu e Cauana, com 6, 7 anos de idade, a gente se achava as professoras das crianças. A gente mandava lá e eles obedeciam. A gente logo percebeu que eles tinham um investimento, em ensino. Tinha muitas carências ainda, mas era uma igreja que era séria, voltada para a pregação, para o ensino. E a necessidade deles era tamanho que a gente já entrou trabalhando. Tinha bastante coisa para a gente fazer, nós ajudamos aqui, naquilo que a gente pôde ajudar e crescemos junto com a igreja. Só para você ter uma ideia da necessidade, Daniel ministrava louvor nessa época. Era do Ministério de Louvor e ministrava louvor pela necessidade, Os primeiros cultos foi assim, reconhecer as pessoas, O dia a gente chegou, ter reunião, a gente começou a conhecer as pessoas, e iniciar os primeiros cultos. E a escola dominical era bem difícil, porque não tinha professor, era uma sala só para todo mundo. Mesmo assim, eu nova convertida, eu gostava de ir em tudo. Aí o pastor Eduardo fazia caravana com o pastor Luizinho, que foi o primeiro pastor ali, para Vale de Jequitinhonha, e eu ia também. Eu comecei a trabalhar na comissão, na tesouraria, lá na Tarde da Bênção também. E o primeiro aniversário também foi muito importante, porque nós estávamos ali crescendo junto com a igreja. Tinha os cultos, Tinha o culto de terça-feira, tinha
tinha um culto na terça-feira, tinha a tarde da benção também, e tinha de quinta-feira os cultos. E o domingo enchia, praticamente enchia ali aquilo ali. A igreja de Coqueiral, por ser muito bem localizada, eu creio que de todas as nossas igrejas é a mais bem localizada, ela sempre foi muito visitada, muito procurada, e ela se tornou uma igreja muito receptiva, amorosa, acolhedora. A gente literalmente era uma família, né? As pessoas, muito assim, quando entrava pessoas novas, né? Os mais velhos, né? Agregavam aquelas pessoas, a gente era muito família mesmo, abraço, o seu problema era o meu problema e todo mundo se unia, se juntava para resolver, ajudar, né, de alguma forma. Eu cheguei aqui em 2004, antes eu morava em Itapuã, aí fui visitar a igreja do pastor Eduardo, me falava muito do pastor Eduardo, eu queria conhecê-lo, era na Resplendor ainda, né? Aí gostei, fui lá, aí mudei de Itapuã para bairro Nossa Senhora da Penha, e a que eu achei mais perto para mim foi aqui em Coqueiral, né? Encontros de casais, as reuniões de casais, realmente a importância que o Ministério dá ao tratamento de famílias e o acolhimento às pessoas, realmente tudo isso a gente foi se envolvendo e ao longo desses anos todos a gente criou muitas amizades, muitas pessoas que passaram por aqui, os pastores. A gente sempre estava conectado com alguma área daqui da igreja, seja no som, na porta, na limpeza de cadeira, limpeza de banheiro. A gente, sabe, queria estar aqui, queria estar trabalhando em alguma área, fazendo alguma coisa aqui na igreja. Aprendi muito sobre os dons espirituais, a escola dominical, eu aprendi muito. Então, para mim, isso aqui foi muito bom, maravilhoso. Foi muitas bênçãos, né? Graças a Deus. A gente viu muito milagre ali, na tarde da bênção, na época da Elianai. Era uma coisa assim, bem... Porque naquela época eu frequentava mais a igreja. Agora, tarde da bênção eu não marcava nada, nem médico, nada, dia de tarde da bênção. Porque tarde da bênção para mim era assim, uma coisa obrigatória. Sim, sonoplasta. Eu operava uma mesa X16 com um amplificador embaixo da mesa, que você tinha que... Para ele funcionar, você tinha que dar um soco nele para ele funcionar. Isso mesmo. Senão ele não funcionava, ela sabe disso. A gente ligava o som, a caixa de som, né, alto, cantando, tocando louvores, fazia bazar, a gente fazia cursos de artesanato, e isso aí geralmente na sexta-feira, né, que era quando tinha feira. E isso chamava as pessoas para ir para a igreja, para conhecer, né? E gostava da recepção, e ali eles ficavam. E essa igreja se tornou uma potência muito forte na sua atuação, tanto no evangelismo como na área missionária, ação social, sempre um ministério de louvor, né, com muita graça de Deus, pessoal muito usado por Deus. Sempre teve um discipulado muito forte, uma ação social muito forte, e o acolhimento sempre fez o diferencial. Cada pastor tinha um perfil que atendeu a uma necessidade numa fase da igreja, do ministério. De todos os pastores que passaram aqui, todos eles eu estava aqui. Pastor Luizinho. Pastor Luizinho, acho que era o empenho com a obra, assim, e você tinha que estar junto, você não tinha alternativa para outra coisa, não. Ou você estava junto ou você estava junto. O Luizinho é muito animado, né? Então ele fazia muito evangelismo, a igreja enchia bastante, era beleza pura. Aí depois deles veio o Durval, né? Que eu falo assim, foi um professor na minha vida, me ensinou muito também. O pastor Durval já era mais tranquilo do que o Luizinho, né? Ele é missionário, então ele é mais tranquilo. Mas foi bom também que o pastor Durval, assim, muito tranquilão, pessoa muito gente boa.
O pastor Durval, ele veio numa transição do pastor Luizinho para o pastor Edivalson. Ele não ficou muito tempo, ele ficou 1 ano só. Mas ele foi um pastor assim, mais voltado para jovem. Foi um período que a juventude cresceu bastante, trabalhou bastante. O pastor Edivalson bem na característica dele, de cuidado, de tratamento, de acompanhamento. O pastor Edivalson, além de pastor, até hoje ele é um amigo. Ele visitava muito, fazia muita visita. Um apacentador, um pastor importante para consolidar muitas famílias aqui, muitas pessoas aqui. Era um pastor família. Pastor de família. Família. Eu, particularmente, o pastor Edivalson, para mim, marcou muito. O jeito dele, né? Porque eu achei ele um paizão, né? Na verdade, né? Pastor é um pai, foi um pai para mim, para meus filhos, tanto ele como a Rose. Esse versículo que Jesus, ele tomou suas dores para morrer por você na cruz. E, pastor André, a gente trabalhou muito assim, né, com evangelismo. A gente ia muito para a rua, assim, né? Para mim também foi muito bom. Eu creio que, eu vejo que a igreja cresceu muito, né? Ficou a igreja que cresceu no tempo do pastor André, teve que fazer até 2 cultos que não cabia ali dentro. Pastor André, aí a pegada é forte. Aí juntos na visão. É curso em cima de curso, investindo mesmo nas pessoas, colocando o povo para trabalhar. Aí a uma pegada visão bem missionária. O pastor André, ele é aquele quietinho, aquele jeito dele quietinho, mas ele é bem exigente com as coisas, ele é bem conservador, sabe? Os irmãos já puderam ver e presenciar que há momentos que tinha 2 até 3 pessoas ali e nós ministramos com a mesma excelência, com o mesmo amor à palavra de Deus. Por fim, pastor Vinícius, né? Pastor Júlio Vinícius, pastor jovem, com uma pegada bem evangelística também, mas bem centrado na pregação, no envolvimento aí nos ministérios. Rapaz, a primeira vez que eu vi o pastor Vinícius, eu falei, será que isso aí vai ser o pastor? Aí depois nós começamos a entrar em contato com outro, aí a gente se integrou, sabe? Chegou a notícia no rodízio. Coqueiral de Itaparica, pastor Vinícius. Pastor Vinícius. Pastor Vinícius. Para mim foi um susto por conhecer. Nós tínhamos 6 anos no campo, já ouvíamos falar sobre a trajetória, a igreja vitoriosa, relevante que era. Pandemia misturada com uma reforma. Uma reforma grande que essa igreja precisava desde sempre, né? E ele pegou essa fase bem difícil, bem ruim para nós, eu penso que para ele também. E eu acho que os meus 2 maiores desafios de verdade em Coqueiral, o primeiro que todos os pastores passaram em todas as igrejas, que foi a pandemia, 2020. Porém, também na pandemia, a gente desafia descobrir que eu era um evangelista que até então eu mesmo não me conhecia, não me reconhecia como evangelista. Foi essa retomada, né? Evangelismo, as serenatas que fizemos, esse foi o primeiro desafio. O segundo, acho que foi a reforma, né? Olha, foram muitas lágrimas, foram alguns dias dificultosos emocionalmente. Estamos 1 ano cultuando na quadra. E é aqui que eu falo. Que igreja relevante, porque 1 ano sem templo pós-pandemia. A visão que eu tinha se concretizou de uma igreja forte, porque os líderes, é mérito meu, vencer pandemia, vencer a quadra, a reforma, foi a liderança, foram os obreiros, homens incansáveis que chegavam 4 horas da tarde na quadra e saíam de lá às vezes 10, 11 horas, eu já vi. As mulheres que chegavam para limpar o ginásio Tartarugão, o banheiro do ginásio Tartarugão, os cultos que nós
passamos um ano usando as quintas-feiras lá na congregação do Soteco. Hoje a gente está muito feliz com a reforma da igreja, era um sonho que a gente sempre teve, né? Porque querendo ou não, é a nossa casa. Eu agradeço muito a Deus, né? Por Ele abrindo assim, meus olhos aqui na DNV. A gratidão que eu tenho, que eu fui consagrado pelo pastor Luizinho, fui consagrado a diácono. E hoje eu sou diácono da Nova Vida. Essa é uma gratidão, porque eu não conhecia isso. E me honra muito isso até hoje. A minha gratidão hoje, não só aos pastores em si, à igreja, aos membros. Tudo que eu tenho mesmo para dizer é gratidão a Deus, gratidão ao ministério, pelo investimento em nós, pelo investimento na nossa família. Eu falo que tudo que eu vivi foi aqui em Coqueiral. Eu fui batizado com o Espírito Santo, foi a igreja onde eu aceitei Jesus. Eu me formei, né? O meu culto de ação de graças da minha formação de estética foi aqui na igreja, eu consegui. Eu me casei, então foram momentos assim, muito marcantes na minha vida. E a minha história foi escrita aqui dentro dessa igreja. Eu sou muito feliz e grata ao Senhor. 22 anos é o tempo que eu tenho, né, de igreja, né? Eu me sinto muito honrada de fazer parte desse ministério. Nós realmente crescemos aqui e não temos como agradecer, né? Foi realmente um período, um tratamento, um ensino de Deus para as nossas vidas. Cheguei lá um menino ministerialmente, embora ter passado por outras 2 congregações, me preparou, mas Coqueiral me amadureceu muito. Eu tive obreiros que pastoreei, que eu poderia ter sido pastoreado por eles e me acrescentou muito isso. E é isso. Gratidão. Gratidão à DNV Coqueiral de Itaparica, por tudo que representou para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério. Eu só posso agradecer a Deus, né? Quando nós decidimos abrir a igreja, que hoje está em Coqueiral, nós abrimos mão de alguns irmãos valiosos, maravilhosos, de Itapuã, para que eles pudessem plantar essa igreja. E eu quero agradecer esses pioneiros que lá no início fizeram algo tão lindo para Deus. E os que vieram depois agregaram, somaram forças, né? Se uniram a um projeto e hoje essa igreja é uma bênção. E eu quero agradecer a todos os dirigentes que estiveram à frente, todos os líderes que se dedicaram tanto, toda a membresia. Muito obrigado, parabéns à DNV Coqueiral de Itaparica, vocês são uma bênção para a glória de Deus.